Agora, falando sobre a nossa matéria, nós estamos falando, aí saímos um pouco daquela questão gramatical, né? Concordância nominal, concordância verbal, crase, que crase também é uma questão de regência, sintaxe. A gente está falando um pouco sobre poesia, sobre poema, e estamos falando sobre os hankais, né? Eu fiz até aqui, deixa eu abrir, uma apresentação para vocês, porque nós estamos falando dos hankais e da versificação, que foi o tema da aula passada. Então, preste atenção aí, tá? O que é um hankai? Hankais são poemas, lembra desses poemas? Poemas de uma estrutura pequena, na verdade. As características dele, olha o nome, hankai, olha que nome diferente. São poemas que têm uma origem, essa estrutura tem uma origem que é oriental, então são poemas de origem oriental, tá? São poemas simples, eles têm uma noção de como se fosse uma fotografia. Como assim? Como que a gente pode, através das palavras, fazer uma fotografia? É quando você olha um cenário ou quando você vive determinada situação e você tenta, através de palavras, descrever aquilo que você está vendo, descrever aquilo que você está vivendo. Só que essa escrita, ela não pode ser, no hankai, muito extensa, porque a característica do hankai é ser um poema de 3 estrofes. Aí tu pensa, mas a coisa mais fácil do mundo é fazer um poema. Aí tu rima lá várias coisas, a coisa que você quiser, né? E você já acha que é um poema. A gente sabe que para fazer poema existem algumas técnicas, né? E uma dessas técnicas é a versificação. E foi isso que a gente estava falando na semana passada, sobre a versificação. O que é uma versificação? Todo poema, quando ele é escrito, né, ele segue um modelo, ele segue um paradigma. Né? Esse paradigma pode ser livre, esse paradigma pode ser contado, tudo vai depender de qual poema ele está fazendo, se é um hankai, se é um soneto, qual é a forma desse poema, e também vai depender das sílabas poéticas. Não sei se vocês lembram desse conceito que nós vimos na semana passada. Então, a primeira coisa que a gente tem, na verdade, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: divisão silábica gramatical é diferente da divisão silábica poética. Atenção, atenção. Então, uma coisa é separar a sílaba do jeito quando você aprendeu quando estava na 4ª série. Ou quando você estava lá na 5ª série, não sei. Quando a professora te ensinava assim, vamos aprender a separar a sílaba. Cada sílaba tem que ter uma vogal. Pode ter uma semivogal. Essa regra da divisão silábica gramatical... Essa regra da divisão silábica gramatical não se aplica totalmente na regra de divisão silábica, tá bom? Por quê? A divisão silábica poética, ela está preocupada na sonoridade, quando a gente vai recitar ou ler um poema, tá bom? Essa é a principal diferença, a principal razão, o motivo da diferença. Então, por que a divisão silábica gramatical e a poética, por que elas são diferentes? Porque a poética, ela está focada na pronúncia, tá? Em recitar. Ela está preocupada em como nós vamos declamar esse poema. Quando a gente lê, como é que vai ser a sonoridade desse poema. Beleza? Então, olha só, eu fiz aqui para vocês o seguinte. Olha esse exemplo aqui. É solitário andar por entre a gente. Olha como é que é a divisão silábica. É solitário andar por entre a gente. Vocês lembram? Alguém lembra aí quais são as regras que vai definir essa diferença entre a divisão silábica e a divisão poética? Vocês lembram?
Alguém lembra? Quem sabe falar aí? Quais são as principais diferenças? As diferenças é o... Não lembro. Tentei falar aqui, mas vou acabar, não lembro. Poderia me explicar, professor, as diferenças? Claro. Olha só. Talvez quando eu mostrar esse exemplo aqui, vocês se recordem. Esse verso é solitário andar por entre a gente? Ele de sílabas gramaticais, ou seja, se eu separar as sílabas gramaticalmente, eu tenho 13 sílabas, ó. Acompanhando aqui na seta do mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sílabas gramaticais. Agora, lembrei que as sílabas poéticas juntavam uma com as outras, né? exatamente. Mas qual é a regra para juntar isso? Quando terminar e começar com vogal. Isso, uma vogal forte, uma vogal fraca, elas se juntam. E tem uma outra regra, não sei se vocês vão lembrar. Então, olha só, nessa divisão gramatical, eu percebo que solitário, essa sílaba rio, termina com O. Rio, solitário. Só que esse O aqui, ele não tem som de O, ele tem som de U. Então, ele é uma semivogal. E esse A aqui é uma vogal. Então, solitário andar. Olha como é que ela vai juntar. Quando uma sílaba termina com vogal e a outra sílaba começa com vogal, elas se juntam. Ok? Então, elas se juntam em uma sílaba poética. Olha aqui. Em cima, elas estavam separadas, agora elas estão juntas. Ó, Riwan, Riwan. Porque quando a gente fala, quando a gente declama esse poema, a gente fala assim, ó, é solitário andar, ó, solitário andar. A gente fala, como na hora de declamar esse poema, a gente junta essas sílabas. Por isso que a sílaba poética ela está focada na pronúncia, declamação. Show? Vamos ver se acontece isso de novo? O quê? Terminar com uma vogal fraca e começar com uma vogal forte. Vamos lá. Não, terminou com R, terminou com R. Opa! Entre a gente, olha só. Terminou com vogal fraca, começou com vogal forte. Eu junto também. Entre a gente. Falou? Por quê? Na hora que eu estou declamando, eu falo entre a gente. Não, eu falo entre a gente. Entre a gente. Falou? Eu junto esse A com entre. Então, olha só. Se aqui eu tinha 13 sílabas gramaticais, essa se tornou uma, essa se tornou uma. Ué, então eu fiquei com 11 sílabas gramaticais. Se for essa parada de juntar, eu só tenho 11. Qual é a outra regra que a gente tem para a contagem de sílaba poética, que é muito importante? Vocês lembram? Uma é juntar as vogais. E a outra? A outra era... A contagem só vai até onde? Até a sílaba tônica. Exatamente, muito bem. A contagem, ela só vai até a última sílaba tônica da última palavra, tá bom? A última palavra é gente, né? Entre a gente. Esse A que fica separado. Gente. Qual é a sílaba tônica de gente? É gente ou gente? Qual é a sílaba mais forte de gente? E aí? Gen. Gen. Se gen é a sílaba mais forte, eu só conto até essa sílaba. Falou? Então eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse T? Eu ignoro, porque esse T não tem tonicidade. Tá bom? Ele não é tônico. Então, olha só. Essas duas sílabas aqui, Uriô e o Am, se tornaram uma só. Acompanha o mouse. Essa sílaba que terminou com vogal e essa que começa com vogal, também a gente juntou. Olha aqui. E o gen... Estou aceitando meio. Aguenta. E esse gen, gente, eu só conto até o gen, porque é a sílaba tônica da última palavra. Essa é
a diferença entre a contagem gramatical e a contagem de sílabas poéticas. Eu coloquei aqui uma definição e coloquei também as regras para a gente não esquecer. Olha só, definição. Métrica trata da medida de versos com base na quantidade de sílabas poéticas. A divisão dessa, no entanto, não é igual à divisão gramatical. Na verdade, ela se baseia na maneira como um poema é declamado, considerando as pausas necessárias àquele que está recitando. Então, foi isso que eu estava explicando para vocês. A diferença de uma coisa para outra é o seguinte: a divisão silábica gramatical não está interessada na fala, em recitar. É uma questão puramente da gramática, da construção da palavra. Já a definição poética é uma definição, é uma contagem silábica que está preocupada com o recitar, com o declamar, com a oralidade, com você pegar o poema e você ler esse poema. Beleza? É isso. E agora, as regras de escansão. Essa palavra escansão quer dizer o quê? Quer dizer a contagem da sílaba métrica, tá bom? Essas duas regras que eu falei para vocês que são as principais. Quais? Primeira, se a palavra terminar com vogal forte e a próxima começar com vogal fraca ou vice-versa, conto apenas uma sílaba. Ou seja, eu vou... Professor, Oi? você pode me explicar de novo o que é uma... Uma vogal fraca? Posso. Ó, as semivogais, geralmente tudo que tem som de I e som de U no final são vogais fracas, tá bom? Para você entender, é melhor a gente considerar quais são as vogais mais fortes. Quais são as vogais mais fortes? A e O, tá? A é a mais forte, O é a segunda mais forte, tá bom? Então, se uma sílaba terminar com A ou a outra começar com A, por exemplo, eu tenho que ter uma fraca e uma forte. Pode começar com a forte ou pode terminar com a forte. O que a gente precisa saber? Que o A e que o O são as vogais mais fortes. O A vence todos. A, primeiro lugar, O, segundo lugar. Tá bom? É isso, a maioria dos casos que acontece é eu ter o A mais forte, depois o O é mais forte, tá? Depois o E é mais forte, o U é a mais fraca. É A, O, E, I, U. O U é mais fraquinho. Beleza? Tá bom, obrigada. Tá bom. Então é isso, é uma pergunta muito boa. E como é que a gente vai saber qual terminou, qual que vai começar, né? Agora, por exemplo, se uma vogal terminar com A e a outra começar com A, eu junto? Não junto, porque as duas são fortes. Tá bom? O que a gente precisa olhar? A gente precisa perceber o seguinte: se terminou com vogal, começou com vogal. É quase provável que a gente junte. Porque sempre essa última vogal aqui, ela é uma semivogal, com som de I ou com som de U. Tá bom? Essa é a primeira regra. Se a palavra terminar com vogal forte e ao próximo começar com vogal fraca ou vice-versa, eu conto apenas uma sílaba, como naquele exemplo que eu coloquei lá em cima para vocês. E a segunda, e muito importante, eu conto até a última sílaba tônica da última palavra. Então, eu vou ver qual é o verso, eu vou olhar qual é a última sílaba tônica, e essa sílaba tônica eu paro de contar ali. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, eu vou procurar qual é a sílaba mais forte da palavra e eu encerro ali a minha contagem. Tudo bem? Essas são as duas principais regras, né, na hora de dividir. Outra regra muito importante, por exemplo, dígrafos, né? RR, SS, que geralmente, e o correto, na divisão silábica gramatical é a gente dividir, separar. Aqui a gente não separa, a gente deixa juntinho. Tudo bem, gente? Esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês é um slide sagaz para você salvar. Depois eu vou colocar no Class. Aí, nem tudo são flores, né? A gente faz a contagem dos versos. Por exemplo, esse verso que a gente fez aqui, essa contagem, ele tem 10 sílabas poéticas. Nós não contamos aqui, é solitário andar por entre a gente. Qual é o bizu que eu deixo para vocês, a dica que eu deixo para vocês, para a gente fazer qualquer escansão ou versificação do verso? A minha dica, e o que eu faço até hoje, porque isso não é muito simples, a gente tem que ter calma, é o seguinte: você vai fazer a divisão silábica gramatical normal, tá? Como a gente aprende na escola. Faz a divisão silábica gramatical.
tá? Se o verso for: minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Minha terra tem palmeiras. Faz a divisão silábica gramatical. Depois, bem bonitinho, bem dividido, depois você faz a aplicação dessas duas regras. Tem vogal, tem sílaba que termina com vogal e outra que começa com vogal, para juntar. E contar até a última sílaba tônica do verso, tá bom? E aí você conta. Depois que você fizer essa contagem, por exemplo, às vezes fica igual, às vezes fica diferente. O que é que você vai fazer? Depois que você contou, a gente precisa denominar esse tipo de verso, tá? E aí eu tenho esses nomes. Quando ele tem uma sílaba tônica, ele é um verso monossilábico. Com duas, ele é dissílabo. Trissílabo com 3, tetrassílabo. Ele, quando tem 5, é um verso pentassílabo ou conhecido como redondilha menor. O que é um verso de redondilha menor? Ele tem 5 sílabas poéticas. 6 sílabas, versos hexassílabo. 7, verso heptassílabo, mais conhecido como redondilha maior. Redondilha menor, 5 versos. 5 sílabas poéticas. A gente precisa gravar esses nomes? Oi? A gente precisa gravar esses nomes? Não precisa decorar. Por quê? Como vocês estão tendo prova online, né? Na hora da prova, vocês vão ter uma atividade de fazer essa denominação, mas vocês vão ter acesso a esse slide, então não precisa decorar. Vocês precisam saber fazer essa contagem, beleza? Tá bom. Mas os nomes, eles não são também tão diferentes não, né? 10 de Deca, Deca de ser 10. Não tem tanta dificuldade para memorização, mas eu não vou pedir isso, não sou cruel desse ponto, né? E também, se eu pedir, o que adianta, né, minha gente? Vamos falar a verdade, a realidade. Se eu peço para você decorar isso, como é que tu vai decorar isso? Tu vai botar no Google? É claro que vai. É que eu, que na hora de corrigir, finjo que não estou vendo isso, mas eu sei que você bota no Google lá. Qual é o nome do verso? Pelo amor de Deus, do verso de 7 sílabas. Aí o Google fala: redondilha maior. Então, para que eu vou pedir para você decorar isso agora? Não tem necessidade. Estão entendendo? Tem outras coisas que a gente pode ser avaliado. O que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba, como aluno, contar versos. Tá bom? Contar versos e denominar, olhando a tabelinha que eu vou deixar para vocês. Tá bom? 11 sílabas, endecassílabo. E 12, ele é conhecido como alexandrino. Esse é o nome dele. Aí, se tem mais de 13 sílabas, ele é bárbaro. Aquele que a gente fez a escansão, ele tem 10 sílabas. Lembra desse aqui? 10 sílabas, não é isso, gente? Estão juntos? Ele tem 10 sílabas poéticas. Se ele tem 10 sílabas poéticas, qual é o nome que eu dou para ele? Decassílabo. Ele é um verso decassílabo. Entenderam como é que funciona? Eu faço a contagem e depois eu trago o nome desse verso através das sílabas que ele tem. Agora, se você contar errado, automaticamente você também classifica esse verso de maneira errada. Então tem que ter muita atenção, porque um desatento pequeno, a gente já cagou a denominação toda. Beleza? Então, esse slide que eu fiz aqui é um slide que resume a aula passada. Por quê que eu estou fazendo isso? Porque a aula passada é a mais importante. Se a gente não entender esses elementos que são básicos, a gente não vai entender a aula de hoje também. Tudo bem? Estamos juntos? Sim ou não? Estamos juntos. Tudo bem. Então, eu peço para vocês que vocês peguem a apostila de vocês. Atenção, muita atenção. Peguem a apostila de vocês no capítulo 26, na página 439. Página 439. Capítulo 26 ou 25? A gente tem 25? Isso, 26. Vou explicar por quê, tá bom? Então pega a tua apostila, bota aí na página 20, no capítulo 26.